Recentemente, saiu a proposta do governo para uma reforma tributária, que teria diversos impactos na economia. Vamos entender os principais pontos deste projeto. Oi, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou Gabriel Conversani, sou assessor de investimentos credenciado pela Ancord e eu tenho especialização em investimentos Ambima. Então, vamos entender esse projeto dessa reforma, mas antes eu gostaria de salientar que ainda é um projeto. Então, esses pontos que eu vou trazer aqui, eles não foram concretizados ainda, não estão em vigor. E além do mais, esse projeto ele vai ser tramitado no Congresso. Então, muito provavelmente, o projeto vai sofrer diversas alterações. Mas vamos entender o que esse projeto propõe, quais são as mudanças que, caso o projeto seja aprovado, entrarão em vigor. Então, vamos ver as mudanças agora com relação ao imposto para a pessoa física, o IRPF. A principal alteração que o projeto propõe é que a base de isenção ela suba de 1.908, que é o que está hoje, para 2.500. Então, essa é a proposta. Ocorreria um aumento da isenção para a pessoa física. O que, para a pessoa em geral, para a pessoa física, para aquela que tem uma renda mensal mais baixa, seria bom. Claro, a gente analisando isso isoladamente, a gente poderia ver que para essa pessoa isso seria até que benéfico. No caso de imposto de renda para pessoa jurídica, ocorreriam algumas mudanças na alíquota. Ocorreria uma redução gradual. Então, se hoje está em 25%, então em 2022 ocorreria uma redução para 22,5%. Então, ocorreria essa mudança. E em 2023, a ideia é de que o imposto reduzisse mais ainda e fosse para 20%. Então, como se fosse um auxílio fiscal para essas grandes empresas. Mas a gente vai ver lá na frente que, embora a proposta proponha essa mudança aqui, até que ajudaria essas grandes empresas nesse ponto, a gente tem uma série de mudanças aí com relação a dividendos e juros sobre capital próprio que teriam um efeito contrário, que seriam um pouco prejudiciais para as empresas. Mas isso a gente vai ver lá para frente. Agora, vamos começar de fato a ver mudanças nos investimentos, nos seus investimentos. Primeiro ponto que a gente vai ver aqui é o que ia mudar para fundos e para títulos de renda fixa tributados. Então, os fundos de investimento e os títulos de renda fixa, em sua grande maioria, são tributados segundo aquela tabela regressiva, que vai de 22,5% para aplicações de até 180 dias e vai regredindo, primeiro para 20%, depois para 17,5%, até chegar à alíquota mínima, que é de 15%, para aplicações de mais de 720 dias. A proposta, qual que é a ideia? É manter uma alíquota única de 15%. Então, você instaura a alíquota que hoje é a mínima de 15% para todas as aplicações. Então, mesmo que a pessoa fique por um ano com o título, que daí a alíquota hoje seria de 20%, a alíquota, de acordo com a proposta, ela seria de 15% sobre os lucros. Claro, igual é hoje em dia. Isso no caso dos fundos e também no caso dos títulos de renda fixa. Além disso, outro ponto que é bem importante é a questão do Come Cotas. O Come Cotas, ele é um imposto cobrado em alguns fundos de investimento, com exceção do fundo de ações, do ETF, do fundo imobiliário. E esse imposto, ele basicamente consiste literalmente na tomada de cotas do investidor. Então é como se fosse uma antecipação do imposto de renda. Isso ocorre nos meses de maio e de novembro. A proposta, a ideia é que no mês de maio não ocorra o Come Cotas. Então ocorreria uma extinção do Come Cotas em maio e ficaria apenas em novembro. Falando agora sobre as operações em bolsa de valores. O que iria mudar? Bom, atualmente, como é que funciona a tributação sobre os lucros? Ou seja,
quando, por exemplo, eu compro uma quantidade de ações e o valor total dessa minha compra é de 30 mil. E aí eu lucro 5 mil, no momento que eu vendo, aí eu vou ter que pagar um imposto sobre esse meu lucro, no caso de 5 mil, como eu falei. Como é que funciona hoje? Hoje em dia, a alíquota de imposto sobre esse lucro, ela é de 15% no caso de ações, 15% no caso de ETFs e é de 20% no caso dos fundos imobiliários. A proposta, ela prevê que o imposto ele seria de 15% para todas essas aplicações. Então, o fundo imobiliário, nesse caso, seria beneficiado, aquele investidor de um fundo imobiliário. Por quê? Porque a venda não seria mais agora, os lucros da venda não seriam mais agora tributados em 20%, mas seriam tributados em 15%. Então, ocorreria essa redução. Outro ponto bastante importante é que no caso de ações, a gente tem uma isenção de imposto de renda sobre o lucro para vendas de até 20 mil reais em um mês. Por exemplo, para facilitar, eu investi 15 mil reais e eu lucrei R$1.000, ou seja, a minha venda ela é de 16 mil reais, porque 15 mil mais R$1.000 de lucro. 16 mil é menor do que 20 mil reais, ou seja, eu estou vendendo menos de 20 mil reais, então eu não sou tributado hoje em dia. Tem uma isenção para vendas de até 20 mil reais em um mês. Então, em um mês eu posso vender até 20 mil reais em ações que eu não sou tributado. A proposta, ela é de que essa isenção, ela seja agora de 60 mil reais, mas para 3 meses. Ou seja, no trimestre eu tenho o direito de vender até 60 mil reais, que eu estarei isento de imposto de renda sobre esse meu lucro. Então, eu estarei isento de imposto de renda. E por que agora é trimestral e não é mensal? Porque agora o imposto ele é oferido trimestralmente. Então, o imposto sobre o lucro ele vai ser pago no final de 3 meses, não no final do mês, no caso. Então, vai ocorrer essa alteração com relação ao pagamento do imposto. No entanto, tem um ponto que está gerando bastante discussão, talvez seja um dos mais polêmicos dessa proposta, que é a questão da tributação dos dividendos. A gente até tem um vídeo anterior aqui no canal que fala um pouco sobre os impactos que a tributação dos dividendos gerariam na economia, principalmente para empresas e para os investidores. Basicamente, a proposta é de que os dividendos das empresas e de fundos imobiliários, que hoje são isentos de imposto de renda, passem a ser tributados. Os dividendos pagos por empresas, eles seriam tributados em 20%. E os dividendos pagos por fundos imobiliários teriam imposto de renda de 15% sobre o seu valor. Então, 20% dividendos de empresas e 15% dividendos de fundos imobiliários. Tem diversos impactos que seriam causados por conta dessa tributação de dividendos. Um grande impacto seria que as empresas provavelmente iam reter muito mais lucros. Por quê? Porque, assim, hoje em dia, como é que funciona? A empresa, ela paga o seu imposto, ela paga o imposto sobre os seus lucros e depois disso, ela distribui esse seu lucro líquido de impostos para os investidores, sob a forma de dividendos. Mas se ela precisar agora pagar também imposto sobre os dividendos, estaria assim ocorrendo uma dupla tributação, porque ela antes paga o imposto sobre o seu lucro, depois quando ela vai distribuir o lucro, ela vai ter que pagar novamente. Isso não é benéfico para ela, ela vai ter que pagar muito imposto. E claro, é bem ruim para o investidor, que vai estar recebendo menos dinheiro do que receberia antes. Estaria recebendo pelo menos 20% a menos, porque esse dividendo estaria sendo tributado sob a alíquota de 20%. É muito provável que as empresas elas retenham muito mais lucro, então que elas deixem de distribuir dividendos ou
ou para reinvestirem, para investirem em suas atividades, para crescerem mais. E claro, algumas empresas elas vão ser bem mais impactadas do que outras. As empresas que não são de crescimento, que já são bem consolidadas e que pagam muitos dividendos, têm um payout bastante elevado, serão bem impactadas. Por exemplo, a Engie, a Taesa, a Sanepar, que são empresas de setores um pouco mais estáveis, no caso de energia e de saneamento básico, elas são mais impactadas porque elas pagam uma quantidade bastante elevada de dividendos. E elas, como já são bem consolidadas, às vezes a gente chega à conclusão de que não tem muito para onde elas crescerem. E quais empresas não seriam tão afetadas negativamente? Aquelas empresas de crescimento que ainda não são tão consolidadas, que estão ainda em fase de investimento, para sim crescerem. Essas empresas normalmente não pagam muitos dividendos, mas elas investem bastante no seu crescimento. É o caso das empresas de tecnologia, por exemplo, que não pagam muitos dividendos. Então, mesmo que agora fosse tributado dividendos, ela não seria tão impactada porque, de qualquer forma, ela não paga muitos dividendos. Às vezes, no caso de empresas que não têm lucro ainda, que estão em fase de puro investimento, elas acabam não pagando dividendos, então, e essa tributação sobre os dividendos não terá muito impacto sobre ela. Outro fator que a proposta também está trazendo é a extinção do juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio, o que é? Ele é originado quando uma empresa ela retém os seus dividendos para posteriormente pagá-los através dos juros sobre capital próprio. Por que esse nome? Porque é um juros deste dinheiro que deveria ser destinado ao acionista. Então, é como se a empresa estivesse tomando um empréstimo do acionista para pagá-lo posteriormente, através desses juros. Só que quando a empresa paga esses juros sobre capital próprio, esse pagamento entra como uma dívida para a empresa. E as dívidas das empresas, elas reduzem o imposto que as empresas precisam pagar sobre o seu lucro. Só que se agora o juros sobre capital próprio ele seria extinto, né? Se essa proposta de fato entrar em vigor, então se ocorrer de verdade essa extinção, então as empresas não teriam mais como fazer essa estratégia de, ao invés de pagar os dividendos, reter os dividendos para pagá-los depois sob a forma de juros sobre capital próprio, reduzindo assim o imposto a ser pago. Já que as empresas não vão poder fazer isso, para que elas consigam ainda assim pagar menos tributos, elas podem acabar se endividando mais, porque através de dívidas elas conseguem reduzir o seu lucro líquido, então tem que pagar menos imposto sobre o lucro. Mas quando a empresa ela se endivida mais, ela está tomando mais risco também. Então é uma tendência que, se os juros sobre capital próprio forem extintos de verdade, então as empresas podem acabar se endividando mais para continuar pagando menos imposto, mas assim elas vão estar tomando mais risco. E claro, tem aqueles títulos que não serão impactados, mesmo caso esta reforma nos moldes atuais seja aprovada. Quais são eles? São aqueles de renda fixa que já são isentos de imposto de renda. Por exemplo, LCI, que é a letra de crédito imobiliário, LCA, a letra de crédito do agronegócio, debêntures incentivadas. Esses títulos, eles já são isentos de imposto de renda hoje em dia. E esta proposta não prevê nenhuma instauração de imposto nesses investimentos. Então, esses títulos de renda fixa não sofreriam alterações. Então, pessoal, claro, tem muitos outros pontos que esta proposta está trazendo, mas esses são os principais, os que mais irão afetar os investimentos. E vamos continuar analisando, né, para ver o que vai sair do Congresso, como esta proposta irá sair, porque é muito difícil, praticamente impossível, que o Congresso não realize nenhuma alteração. Então, provavelmente vai ter alterações, vamos continuar analisando, né, para ver o que vai mudar. Mas, enfim, esses são os principais tópicos que a proposta está trazendo. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou a entender melhor essa proposta do governo, então deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novas notificações.
Nós temos cursos de investimentos, tanto os básicos quanto aqueles mais avançados, cursos para certificações que te ajudam a entender cada vez mais economia, investimento, mundo de finanças. Então eu te convido para visitar o nosso site, a gente tem conteúdos bons no nosso site também. Então eu vejo vocês nos próximos vídeos.